Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sobre a tua vida e sobre a tua casa em nome de Jesus. Hoje eu quero trazer uma passagem muito profunda, impactante, sobre Jesus e as 3 cidades condenadas por ele, isso mesmo. Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Vamos ao texto que está no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 11, do verso 20 ao verso 24, e diz assim a palavra de Deus. Então ele começou a denunciar as cidades onde se realizara a maior parte dos seus milagres, por não terem se arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se realizassem os milagres que em vós se realizaram, há muito tempo elas teriam se arrependido com roupas de saco e cinza. Por isso eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás elevado até o céu, até o inferno descerás. Se em Sodoma se realizassem os milagres que em ti se realizaram, ela teria permanecido até hoje. Contudo, eu te digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para ti. Aleluia! Glória a Jesus por mais esta palavra. Meus queridos amigos, estamos diante de uma palavra, de palavras de Jesus, que muitos hoje não querem nem ler, não querem nem ouvir, porque muitos hoje têm pregado e muitos acreditado, porque só querem ouvir aquilo que massageia os seus ouvidos e o seu ego, só querem ouvir que Jesus não condena ninguém, Jesus veio para amar, Jesus é só amor. Mas muitos esquecem que o próprio Jesus disse que ele não veio para julgar, não veio na vinda dele, na primeira vinda para julgar, mas a palavra dele, como ele disse, a minha palavra, essa sim julgará. E a palavra diz claramente em Apocalipse que ele voltará para julgar as nações com cetro de ferro, com dureza, porque em julgamento não há amor. Se houver amor em julgamento, será um julgamento imparcial, será um julgamento praticamente inútil, porque o amor faria com que todos seriam absolvidos e salvos. Mas não é assim que funciona. Os atributos de Deus, justiça e amor, são atributos que não podem se misturar. O amor de Deus está aí, está posto, com as mãos estendidas do céu para nós, para que nós alcancemos a graça de Deus através do arrependimento genuíno. Coisa que a cidade de Corazim, Betsaida e Cafarnaum não atentaram. E aqui, somente com este contexto, com essas palavras de Jesus, e há outras também muito importantes que falam de juízo, de inferno, de condenação, mas só aqui já joga por terra a falsa pregação de falsos profetas de que haverá amor no juízo, de que Jesus não condena ninguém e nem condenará, de que só se prega que todos
são aceitos por Jesus da forma que você é e que você quer viver. Será que então Jesus foi injusto com Corazim, Betsaida e Cafarnaum? Será que ele foi injusto com essas palavras? Será que Jesus é injusto agora em condenar 3 cidades inteiras, dizendo que em Tiro e Sidom terá menos rigor no dia do juízo do que para Betsaida, Corazim e Cafarnaum? Tiro e Sidom, cidades terríveis, pecaminosas. Que dirá de Sodoma? Meu Deus, Sodoma e Gomorra foram destruídas, literalmente, pelo próprio Deus. Um dia de juízo terrível, que só escapou a família de Ló, e mesmo assim, sua esposa, que olhou para trás, com o coração ainda naquela cidade, virou uma estátua de sal. E aí Jesus me diz, aqui nesse texto, nos diz que terá menos rigor para Sodoma. Além do mais, que se os milagres que Jesus realizou em Cafarnaum, se todos os sinais e maravilhas que ele realizou em Cafarnaum fossem realizados em Sodoma, Jesus diz aqui no texto que lemos que Sodoma estaria até hoje de pé, não teria sido condenada. E o que ele quer dizer com isso? Que o coração das pessoas, do povo de Cafarnaum, Betsaida e Corazim eram tão duros para o amor de Deus, para o evangelho, tão duros para o arrependimento, que eles eram mais duros, mais irresistíveis a graça, o amor de Deus, o evangelho, o arrependimento, do que as pessoas de Sodoma e Gomorra. Entendendo que Corazim, Betsaida e Cafarnaum são 3 cidades da Galileia, região onde Jesus foi criado. Jesus foi criado em Nazaré também, da Galileia, um povoado de aproximadamente, dizem os historiadores, de 800, 900 pessoas. Por isso que Natanael, quando ouve que o Messias veio de Nazaré, ele diz: será que vem alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Corazim era uma cidade aparentemente importante, rica. Betsaida, Corazim ficava a 3, 4 quilômetros de Cafarnaum, 3 cidades ali importantes, perto do mar da Galileia. E, curiosamente, como o texto disse, foram as 3 cidades que Jesus mais fez milagres, mais teve sinais e maravilhas, mais ele pregou, ele falou, ele anunciou o evangelho, que era necessário se arrepender. Todo o ministério de João Batista foi resumido em: arrependei-vos, raça de víboras, é chegado o reino dos céus. Primeiro discurso de Jesus, primeira pregação de Jesus, quando ele é batizado por João Batista, é: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E ainda hoje, Jesus faz maravilhas na tua casa, na tua vida. Quantas maravilhas ele fez! Mas até quando? Até quando essas pessoas vão ficar com os corações duros para se entregar a ele de verdade, como as pessoas de Corazim, Betsaida e Cafarnaum? Até quando estarás com o coração duro para o amor de Deus? Até quando? Jesus ainda está dizendo: há tempo. As pessoas que foram condenadas ali por rejeitarem o evangelho da graça de Deus, rejeitarem os sinais e maravilhas do Messias, do Salvador do mundo, do Filho de Deus que estava lá andando
e realizando maravilhas. Essas pessoas não terão outra chance. Pois repito palavras do próprio Jesus: e tu, Cafarnaum, serás elevada até o céu, até o inferno descerás. Meus amigos, não é brincadeira. Você que está protelando se entregar a Jesus, não estou falando virar evangélico, não estou falando frequentar uma igreja, virar um religioso, estou falando se entregar a Jesus, reconhecer tudo que Ele já fez na sua vida, está fazendo, e Ele te mantém vivo, viva, para que você tenha salvação e morra salvo, e não condenado como as pessoas de Cafarnaum, Betsaida e Corazim. Pois é bem claro que haverá juízo, e não tem meio termo, meio caminho, ou é levado até o céu, ou é descido até o inferno. Mas, para a glória de Deus, estamos vivos, e ainda há esperança para quem está vivo, ainda há esperança de se voltar completamente a Jesus, ainda há esperança de se manter na presença dEle, ainda há esperança para quem está vivo de voltar para os caminhos de Deus e ali permanecer até a morte, e morrer com Cristo, e ser ressurreto juntamente com todos que morreram com Cristo, reinar com Ele e viver nos novos céus e nova terra prometidos. Apocalipse fala de juízo, mas fala de promessa. O final é de promessa de novos céus, nova terra, eternidade com Cristo, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor, sofrimento, onde não haverá mais perdas, depressão, não haverá mais dor e nem lágrimas. Mas é para aqueles que realmente não endurecem o coração como essas pessoas e derramam seu coração, sua alma com toda a sua força na presença de Deus. Amém? Quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Se você puder, curva a sua cabeça e me acompanhe nessa oração em nome de Jesus. Senhor meu Deus, Pai querido, Pai amado, obrigado, Jesus, por mais um dia. Obrigado, Jesus, por nos manter vivos e ainda com tempo e esperança de poder realmente se sentir salvo. É o que eu desejo, porque eu, graças a Ti, que me mantém de pé depois de ter feito com que eu tivesse nascido de novo há 13 anos atrás, e o Senhor ainda mantém-me de pé, vivo e salvo para a Tua honra e para a Tua glória. E é por isso que eu prego o Teu Evangelho, Senhor, é por isso que eu estou aqui, para que outros também tenham esse encontro contigo, para que outros também voltem para a Tua presença, para que outros sintam o que eu sinto, estejam salvos como eu estou, por Tua glória, graça e Teu poder. E que hoje o coração duro de pedra se transforma em coração de carne naquele que ouve esta mensagem. Que toda dureza de coração caia agora em nome de Jesus. Que todo impedimento, seja carnal, seja de dureza de coração, seja de mente perturbada, saia e caia agora, para que entre o Evangelho da graça de Deus, para que o amor de Deus inunde esse coração, para que a palavra entre, penetre, divide juntas e medulas, divida a alma, corpo e espírito, e mostre o quão bom é servir ao Senhor e estar em Tua presença. Senhor, eu oro para que todo mal se aparte dessa pessoa e desta casa agora em nome de Jesus. Que a Tua palavra esteja presente, a Tua presença, a Tua paz seja abundante neste lugar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que haja salvação para esta casa e não condenação como foi para estas cidades terrível
foi essa condenação, mas ainda há esperança de crer, ser salvo, tu e a tua casa, em nome de Jesus. Deus abençoe poderosamente o teu dia, a tua tarde, a tua noite de sono e te livre de todo mal, em nome de Jesus.